uma crítica aí, né? Nós temos pessoas muito aqui, um grupo no qual nós temos pessoas que são críticas a esse personagem, a esse filme. Assim, eu sou eu sou um dos críticos, né? Eu assisti o filme do Homem de Ferro, Certo. assisti os filmes do MCU, mas eu acho que ele é um personagem que representa muita coisa, a gente vai problematizar isso. Mas, já nessa parte inicial aí do que você falou sobre o filme, de novo, né? São filmes norte-americanos que estigmatizam culturas do Oriente Médio, né? E tudo bem, eles estão falando de um grupo terrorista que sequestrou ele, mas de certa forma você traz, né? De novo, a imagem dos inimigos dos Estados Unidos como inimigos do personagem principal da Exato. trama. E nesse caso são os terroristas. E aí tem um alívio, né? Nessa narrativa, que é o personagem do médico que salva ele. Exato, Que exato. eu não esqueci o nome do personagem, mas ele é um médico, né? Que ele que salva o Tony Stark, na verdade, que ele consegue retirar Os os estilhaços, né? estilhaços que ficam no peito dele, etc e tal. E é um personagem interessante dentro dessa narrativa já bem batida, né? Dos inimigos dos Estados Unidos, né, Uhum. entrando na trama, né, e consequentemente na cabeça daqueles que assistem. Exato. E acho que assim, nisso cabe fazer um paralelo assim entre o filme, né, e a própria origem do Homem de Ferro nas HQs. E é até curioso a gente observar isso, porque o filme do Homem de Ferro ele saiu em 2008, né, quando a presença dos Estados Unidos ainda era muito forte ali no Afeganistão, né? Então essa questão, esse contexto de guerra ao terror ainda estava muito forte, né, aqui na cultura. E quando o Homem de Ferro surge nas HQs, né, quando ele é criado pelo Stan Lee, e é curioso que o Stan Lee mesmo falou em entrevistas, né, que a ideia dele era criar um personagem que fosse detestável, mas que ele queria obrigar as pessoas a torcerem por esse personagem, né? E quando ele vai estar lá na origem dele, nas HQs, ele é sequestrado no Vietnã, né? Porque na época a guerra do Vietnã estava no auge ali, então os sequestradores deles ali, o vilão, né, principal do começo da história de origem do Homem de Ferro é um vietnamita, né, um Vietcong, no caso. E os outros vilões que vão aparecendo, né, sucessivamente, conforme a história foi se prolongando nas HQs, né, o Mandarim, o Dínamo Escarlate, eram todos vilões, né, desses países do bloco socialista, né? Então, assim, países que estavam em claramente oposição ao sistema capitalista. Então, querendo ou não, o Homem de Ferro ele realmente carrega com ele esse simbolismo cultural, né, de representação da cultura estadunidense, representação do que é os Estados Unidos, do que é o capitalista, e querendo ou não, ele acaba sendo até uma própria personificação do que é o sonho americano, né, daquele cara bilionário, super bem sucedido, etc, 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 cheio de influência, que, né, enfim. Então, ele representa isso, né? E ele só começa a ter um pouco da sua identidade alterada quando também a própria guerra do Vietnã começa a ser geralmente mal vista pela população estadunidense. E uma coisa que é interessante também, já que você falou, né, dessa figura dele, né, do Tony Stark e tal, além dele representar, vamos dizer assim, o sucesso, porque de certa forma ele representa o sucesso militar dos Estados Unidos, né? Você tem Sim, essa virada no enredo, né, no qual ele percebe que está produzindo arma e a arma é ruim, e a arma mata as pessoas e etc, etc. Mas o Homem de Ferro em si é uma arma. Né? Então, assim, ele desenvolveu a melhor arma, que é ele mesmo. Quer dizer, a armadura dele, né? exato. Então, a questão da arma continua a todo vapor. Assim, essa lógica, né? Da arma, da guerra, de precisar de ter a manutenção da guerra, do conflito, porque os inimigos dos Estados Unidos estão lá, né? Os inimigos, no caso dos Vingadores da Terra, né? Eles vão aparecer. Então, essa é uma coisa que é bem perceptível, né? Exato. E é uma coisa até que o próprio Obadiah Stane fala pra ele, né, no primeiro filme. Ele fala: olha, você voltou pra cá todo pacifista,
quis parar de produzir armas, mas nessa vibe de não produzir mais armas, você produziu a melhor arma de todas, né? Que foi a sua armadura.